Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Flávia Shimura e hoje eu vou explicar para você o que é o Theta Healing, né? Como que surgiu, quais são os fundamentos é, e espero tirar toda e qualquer dúvida que você ainda tenha sobre essa técnica, que eu posso dizer que foi transformadora na minha vida, né? Por isso que hoje eu estou aqui contando, compartilhando um pouco com você. E, bom, o Theta Healing ele é uma técnica, é uma filosofia, é um processo de meditação e terapia, né, que nos possibilita, né, entrar em contato com o nosso ser, né, de uma forma muito, muito profunda. E ali observar e vasculhar o que é que precisa ser lapidado, ressignificado para que a gente possa viver, né, o que a gente verdadeiramente deseja viver, o que a nossa alma, né, veio aqui para viver e criar. Então, para mim, o Theta Healing foi um processo de conexão interna muito profunda, né? É uma técnica, me deu ferramentas para que eu pudesse me empoderar, né, da criação da minha realidade. Então, no Theta, existe um princípio básico, digamos assim, para você que deseja se aprofundar, né, seja por meio de uma sessão ou do curso de Theta Healing, que é você acreditar numa fonte, né, de energia, nessa fonte maior, assim, sabe? Nessa força maior, seja Deus, seja o universo, seja deusa, seja mãe natureza, seja o eu, seu eu superior, seja a sua centelha divina, né? Então existe essa premissa para que você possa se desenvolver no Theta Healing. Então que você acredite, né? Seja qual for a sua crença, independente de religião, né? Hoje o Theta Healing está no mundo inteiro. Então, desde concursos em Dubai, Turquia, né, países islâmicos, no Japão, Brasil, Estados Unidos, enfim. Tá muito, muito, ele muito abrangente, né? Não existe nenhum dogma, né? É uma filosofia e uma técnica, né, que te possibilita identificar no seu sistema de crença, e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês o que é esse sistema de crença, como que a gente consegue, né, acessar tudo isso, mas a gente consegue, dentro desse sistema de crença, identificar o que é que precisa ser transformado na nossa vida, né, para que a gente possa viver o que a gente realmente deseja viver. Então, o Theta Healing ele pode ser direcionado para qualquer área na sua vida que você deseje transformar, mudar, curar, expandir, crescer, seja numa área profissional, numa área de relacionamento familiar, amoroso, seja financeiro, né, para sua prosperidade, abundância, seja emocional, então desde vícios, compulsões, questões de medo, ansiedade, depressão, ataque do pânico, desde questões relacionadas ao corpo, de saúde física, né? Antes de qualquer doença, de qualquer sintoma vir para o corpo, ele vem ali de um corpo sutil, de um corpo vibracional, mental, emocional. Né? Então, é na raiz que a gente vai buscar trabalhar. O Theta Healing ele é uma filosofia, uma técnica, onde a gente busca chegar à raiz da questão, onde que aquilo surgiu, né? Onde que isso foi criado, de onde isso está surgindo, para que esteja sendo manifestado na sua realidade, ou o que é que precisa ser, né? O que é que pode estar te limitando, te bloqueando para que você conquiste, expanda, enfim, crie realidades diferentes na sua vida, materialize, né? Então manifeste. E o Theta Healing, na verdade, ele veio, né, ele iniciou, foi criado com base inicialmente para questões do corpo físico,
né? A Vaiana, que é a fundadora do Theta Healing, que é uma americana, Vaiana Stibal, ela foi diagnosticada com câncer e na época os médicos disseram que ela tinha 3 meses de vida, disseram para ela que era um câncer nos ossos. Ela já atuava como naturopata, né, e tinha aí um desenvolvimento de intuição, de mediunidade, mas como ela começou a sentir que talvez não era bem um câncer, não era bem o que eles estavam dizendo, né, que o câncer de osso, ela começou a trabalhar alguns processos de autocura, né, e aí depois descobriram que realmente não era um câncer ósseo, era um câncer linfático, né, no sistema linfático. A perna dela começou a inchar, enfim. E naquela época ela tinha 3 crianças. 3 crianças que ela não tinha com quem deixar caso ela falecesse. E ela diz que ela fala, né, que numa conversa íntima com Deus, né, ela chama de Deus Criador, ela falou: Criador, se eu tinha uma porta da morte, agora eu tô fechando agora, porque eu não posso deixar as minhas crianças. E aquilo foi motivação para ela continuar nesse processo de autocura, né, com diversas técnicas, né. E aí, o que aconteceu foi que num evento entre família, uma tia dela começou a passar mal e elas estavam assim num lugar mais distante, então não tinham acesso ao hospital, enfim, e chamaram a Vaiana. Vaiana, você que é a curadora, você que é a que trabalha com ervas, né? A Vaiana na época trabalhava com ervas. Ela falou, mas eu não tenho nenhuma erva aqui. Então, o que ela fez? Ela entrou nessa conexão que ela sempre fazia, né? Porque a Vaiana diz que a mãe dela sempre falou para ela, se você quer alguma coisa, conversa direto com Deus. Né? Então, desde criança, a Vaiana buscava essa conexão, nesse processo de meditação, né, com essa fonte. E que aí, como eu disse, você pode chamar da forma que você quiser. Né? E aí ela entrou na meditação dela ali e se conectou, né? Criador, o que eu faço? Né? O que eu faço? Na verdade, esse evento era um evento de despedida na família dela, né, por causa do câncer. E ela falou, Criador, eu só quero me despedir da minha família. Eu só quero estar com as pessoas que eu amo. Por favor, né, me permita. O que eu posso fazer para que a minha tia não roube a cena ali, né? Porque ela estava aos prantos, gritando nesse processo de despedida da Vaiana. E aí o Criador falou, manda a Giarja embora. Essa fonte, essa intuição trouxe para ela isso. E ela falou, mas Giarja? E foi isso que ela fez. Giarja é um verme, né? E aí a tia dela, do nada, parou a dor. Né? Teve esse processo de cura instantânea, né, que a gente fala. E ninguém acreditou, assim, né? Ela não acreditou no que estava acontecendo. Mas como assim? Como assim eu falei, manda Giarja embora e o que aconteceu aqui? Ela ainda não tinha compreendido, né, o que aconteceu ali naquele momento. E aí ela começou a desenvolver isso nela mesma, né, para o tratamento do câncer. Ela falou, bom, se aconteceu com a Giarja, por que não para mim? Né, com a minha tia, por que não com o câncer? E como a Vaiana atendia muitas pessoas, ela começou a aplicar isso, todo esse processo, né, de meditação, a técnica, enfim, nas outras pessoas que chegavam para o consultório dela com dores, com enxaquecas, dor no corpo, enfim, diversos sintomas. E ela começou a identificar o que estava acontecendo, né, com essas pessoas. Por que algumas se curavam e outras não? Por que quando ela fazia o mesmo processo ali que ela fez com a tia dela e com ela no processo do câncer, né, que ela se curou, por que algumas pessoas se curavam, outras se curavam e voltava e outras
não se curavam. E aí ela começou a compreender os sistemas de crença. Nesse processo de canalização, né? O processo do Theta Healing foi um processo de canalização, né? E aí ela foi começando a compreender que algumas pessoas acreditavam que elas poderiam se curar, outras pessoas acreditavam que elas tinham que manter a doença. Em alguns casos, a doença está até te auxiliando de alguma forma, inconsciente. Isso tudo é inconsciente, né? E aí a gente entra nessa questão, né? A nossa mente subconsciente está liderando 95% de tudo que a gente está processando na nossa vida, nas decisões que a gente faz, no nosso comportamento. Somente 5% é o nosso consciente. Então, a gente só tem consciência, né, total consciente de 5%. Né? Isso é um número maior. Tem outras, né, que colocam até informações que trazem até menos que 5%, 3%, enfim. Então, é ali mais ou menos até 5%. Né? Então, se a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, onde é que a gente tem que olhar? Né? No nosso subconsciente. Talvez você já ouviu falar que o que você acredita, né? Acredita que acontece. Né? No que você realmente acreditar, acontece. Eu já ouvi muito essa frase também, né? E a gente fala, mas por que às vezes eu acredito, tô ali vibrando, afirmando que aquilo vai acontecer e que vai mudar e não muda? Por quê? Né? Porque no seu inconsciente você não acredita. No seu inconsciente podem ser que existam outras crenças que estejam te protegendo de você receber aquilo que você deseja manifestar, criar na sua vida. Entende? Então, por que né, a lei da atração, se falam tanto da lei da atração, e por que às vezes não dá certo? Né? Porque esse inconsciente, aquilo que a gente não sabe, tanta coisa que a gente passou, né, tudo que a gente aprendeu, a gente foi trazendo crenças, né, que direcionam o nosso comportamento. E às vezes esse subconsciente, ele está agindo para te proteger, mesmo que não seja algo que conscientemente você deseja criar, que você deseja viver, mas o seu inconsciente ele pode estar te protegendo, né, de alguma dor, um trauma que você teve lá atrás, entende? Então, quando a gente começa a compreender, né, por que eu faço o que eu faço, por que eu estou criando essa realidade, a gente vai encontrar essas respostas nesse inconsciente. Né? E isso para mim no Theta Healing, receber essa técnica, né, foi assim, era algo que eu dizia que eu estava manifestando. Por quê? Né? Porque eu sentia na minha vida, e eu lembro até hoje desse momento onde eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu não aguento mais o meu trabalho, o meu dia a dia, né? Eu sinto que algo, assim, eu acredito que é possível mudar, eu acredito que é possível viver de outra forma, né? Eu tava assim muito cansada, sabe, da forma como eu tava vivendo, que era acorda, trabalho, né? Trabalho, casa e todo aquele estilo de vida. Eu morava em São Paulo, trabalhava no mercado financeiro e eu não estava vendo mais sentido. E eu dizia para ela, eu sei que é possível mudar, eu sei que existe, que o universo é infinito, que o universo é abundante, eu sei que é possível eu mudar a minha vida, só que eu não sei como. Algo aqui dentro de mim diz que não, Fábio, que não é seguro, diz que não é possível você viver com o que você quer viver, você viver, sabe, de uma forma mais leve, você ganhar dinheiro, trabalhar com algo que você ama,
fazer? Né? Quem te disse que isso é possível? Quem te disse que, né? Então, eu comecei a ver, da minha mãe, por exemplo, ali nessa conversa com minha mãe, que existiam coisas que eu tinha aprendido na minha vida, né? Por exemplo, ela falou, Flávia, eu comecei a trabalhar com 15 anos, porque eu queria ter minhas coisas. Eu não queria depender dos meus pais, porque eles também não tinham muito para me dar. Era difícil para eles. E desde que ela era jovem, ela viu o quão difícil era ter que, né, sobreviver, as crianças, as irmãs dela, enfim. Ela viu o quanto era difícil o trabalho dos pais dela. Existia sacrifício, né, existia penoso, né, de ser penoso, de ser pesado o trabalho. E sofrido, né? Que a gente tem que abdicar de coisas que a gente ama, do nosso prazer, da nossa felicidade para o trabalho, né? E para sobreviver, né? E eu comecei a enxergar isso, né? De alguma forma eu via que existiam ali programações que eu estava carregando, mas eu falei, eu sei que isso daqui está aqui na minha cabeça. Só que como eu tiro isso daqui? Né? Porque eu acredito que é possível viver de uma outra forma. Eu acredito que a minha relação com o trabalho pode ser diferente. Né? Eu acredito que o meu estilo de vida possa ser diferente e ainda assim eu ser abundante, e ainda assim eu ser próspera, e ainda assim, né, eu me sentir realizada com o meu trabalho. Então, por que eu não estou conseguindo criar isso na minha vida? Por que eu não estou conseguindo mudar isso? Né? Então, foi no Theta Healing que eu encontrei, né, essa chavinha, que eu consegui virar essa chavinha. Foi por meio dessa técnica foi por meio da técnica que eu recebi esse empoderamento, né, esse empoderamento que já é nosso. Né? Somos criadores da nossa realidade. E como que isso funciona? Né? Então, quando a gente aprende o Theta Healing, né, aprende a meditação do Theta Healing, ou quando a gente faz uma sessão, né, a gente se conecta nessa onda cerebral Theta. Tá? E o que é essa onda cerebral Theta? Essa onda cerebral Theta é a ponte entre a mente consciente e a mente subconsciente. Então, essa onda cerebral, né, essa frequência, ela é um estado de quase sono, tá? Você já está num sono inicial, né? Então, a gente entra nesse estado todos os dias quando a gente vai dormir, no início do sono, que é o sono REM. É aquele sono onde os olhos ficam mexendo, né? Então, esse movimento repetitivo dos olhos. Então, REM, R-E-M. E é ali que a gente, né, começa essa ponte com o subconsciente. O que a gente aprende no Theta Healing é entrar nessa onda cerebral de forma consciente, ou seja, acordada. Então, numa meditação, eu entrar nessa onda, né, nessa frequência bem mais reduzida, que me permite acessar informações que estão além do meu consciente, do meu nível consciente, que está nesse momento beta, por exemplo, né, onde a gente está conversando, tá se movimentando. Então, aqui a gente está em beta, né? Os adultos, a maior parte do tempo, estão em beta, né? Quando a gente entra num estado mais relaxado, a gente já começa a entrar em alfa. Alfa é quando a gente fala, sabe aquela pessoa está em alfa, ela está sonhando, né? Que é esse estado de relaxamento, que é a onda cerebral, por exemplo, do reiki. Quando a gente recebe reiki, faz reiki, geralmente a gente está nessa onda alfa. E a maioria das pessoas, quando está meditando, praticando a meditação, está no estado de onda alfa, tá? E aí, novamente, quando a gente começa a relaxar mais profundamente, a gente entra em teta. E ainda mais profundo, já no estado de sono profundo, existe a onda delta, né? Que é um estado onde as ondas cerebrais estão bem baixinhas. No estado, existe a onda cerebral também gama,
né? A gama é um estado assim de resolução de problema, de algo que vai cair, você pegou, sabe? É algo quando você fala, alguém vai tal pessoa vai me ligar agora, e aí você vê a pessoa te ligando agora, sabe? Essa é uma onda bem mais acelerada, né? E aí, quando a gente treina a entrar nesse estado de onda cerebral teta, é ali que a gente começa a acessar essas profundezas, né? O iceberg. É aí que ali, ó, a gente começa a entrar nessas memórias. Ali no nosso subconsciente tem todos os registros da nossa vida. Da nossa vida, todos esses registros ancestrais, né? Do nosso DNA. E aí a gente entra nesses sistemas de crenças, tá? O que é esse sistema de crença? O sistema de crença, pelo Theta Healing, ele é composto de 4 níveis, tá? Então, o nível primário, esse nível primário é esse nível de tudo que a gente viveu desde o nosso momento de concepção, né? Desde dessa energia de concepção, tudo que a gente viveu na barriga da nossa mãe, porque sim, o bebê sente tudo que a mãe sente, tudo que ali tá né, nesse ambiente. Então, o bebê, ele sente tudo que está acontecendo. Depois de nascer, ele também sente. Né? O bebê está a maior parte do tempo em teta, cientificamente comprovado, né? Ele está a maior parte do tempo nessa frequência de onda teta, que é esse momento onde a gente, tudo que a gente ouve e vai captando, né, é muito sensível, a gente está registrando tudo, a gente está registrando o mundo, a vida, né, esse novo planeta, como que é a vida, como que é viver, o que eu preciso saber para sobreviver. Então a gente começa a registrar tudo isso conforme a nossa história, né, conforme a forma como os nossos pais vivem, o relacionamento dos nossos pais, enfim, a gente começa a registrar tudo isso muito fortemente até os 7 anos de idade. Tá? E aí um outro nível é um nível genético. Nesse nível genético, aí a gente está falando dos nossos ancestrais. Então, muito mais do que somente a questão física, a gente herda, né, dos nossos ancestrais, também as crenças, né, as histórias deles, né, os aprendizados e também as limitações, né, as crenças limitantes, os traumas, né? E é nisso que a gente começa a atuar e ganhar consciência quando a gente está olhando para esse nível genético. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas se mantêm num padrão financeiro, né? Não conseguindo sair muito além do que a família já teve. Por quê? Por medo de não pertencer mais, ou de desonrar a família, né? Se eu sair desse padrão, ou às vezes relacionamentos, por exemplo, mulheres que se mantêm num mesmo padrão de relacionamento, né? Às vezes até um padrão ancestral muito comum, é assim, super comum, né? E por honra, né, a essa ancestralidade. Então é muito interessante a gente buscar as histórias dos nossos ancestrais, porque a gente vai se surpreender com quantos padrões a gente está mantendo, às vezes sem nem saber o que aconteceu lá. Sem nem saber, eu posso estar mantendo um padrão aqui hoje, porque é a forma como eu aprendi que é a vida, entende? Eu já trago isso comigo, né? Isso sim nos auxiliou muito, né, para a nossa sobrevivência. Só que hoje a gente pode escolher, né, a gente pode ganhar consciência, escolher. Existe, por exemplo, um estudo científico com ratinhos, né? Então, toda vez que eles levavam um choque, tocava um alarme. Então, alarme, choque. Isso que a ciência chama de epigenética, se você quiser procurar, buscar mais sobre isso. Então, esse alarme era um sinal para o choque. O que acontece? Os próximos descendentes desses ratinhos, o que é que eles constataram? Que eles
reagiam ao alarme, né? Esperando o choque. É como se existisse esse registro, né, celular de que, olha, depois do alarme vem o choque, né? Então, isso é um exemplo. Existem vários, né? Se você quiser buscar, pode buscar sobre epigenética, que é o conceito que a gente traz, né? Então, a gente traz esses aprendizados, né? Então, imagine aquela mesma questão, né? Por exemplo, aos homens, né? Os homens traem, e aí você vai ver, assim, numa linha ancestral, existiram várias traições, né? Às vezes de violência, enfim. E que pode estar se repetindo, tá? Então, olhar para isso é muito importante, olhar para a história dos nossos ancestrais. Eu já vi, por exemplo, questões na área de empreendedorismo. Então, uma mesma história que aconteceu lá atrás, com os ancestrais, estava acontecendo na vida dessa pessoa que eu atendi, na vida da família dela, na área empresarial, na área do empreendedorismo, né? Então, um medo de se crescer muito, algo ruim possa acontecer na família, de um acidente, de um caso muito, né, grande, muito traumático, de morte que aconteceu no passado. Então, existe esse medo do crescimento, esse medo de avançar, de prosperar, de chamar a atenção, né, para esse algo ruim que poderia acontecer, né? E na verdade sempre acontecia, né? Sempre acontecia alguma situação, né, que impedia esse crescimento da mesma forma como foi no passado. Então, esse é um exemplo. Outro nível, né, é o nível histórico. Então, a gente falou do nível primário, no nível genético, e existe também o nível histórico. O nível histórico, a gente está trazendo ali para além de 7 gerações. O nível genético a gente vai até 7 gerações, e o nível histórico é para além de 7 gerações, e esse inconsciente que a gente compartilha, né? Então, vou pedir para você observar, por exemplo, as crenças em relação ao trabalho, né? Em relação ao dinheiro que o brasileiro tem e as pessoas nos Estados Unidos. É totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Por quê? Foram países que tiveram histórias diferentes, né? Então, eles criaram ali crenças diferentes. No nível histórico também, a gente traz crenças em relação... a gente pode trazer, né, pode acessar algumas informações desse conjunto de vidas que a humanidade já teve, né, que a gente chama de registros acásticos. A gente pode trazer, acessar às vezes informações de história da nossa alma, né? Então, esse nível histórico é esse inconsciente coletivo que a gente compartilha como humanidade. Então, crenças sobre dinheiro, crenças sobre trabalho, enfim, né? Que podem sim estar nos influenciando. E a gente tem também esse nível de alma, né? Esse nível de alma traz ali registros de dores, de marcas na nossa vida que foram muito, muito profundas. É como se elas pudessem ter marcado de alguma forma a nossa alma. Então, no Theta Healing a gente faz alguns processos, trabalha técnicas também para atuar nesse nível, né? Para atuar nessas dores, né? Em traumas, enfim. E ressignificar essas memórias, tá? Então, o Theta Healing. Então, por meio do processo do Theta Healing, a gente começa a ganhar consciência desses sistemas de crenças que nos trazem, nos explicam por que é que eu estou vivendo determinada situação na minha vida, né? Que conscientemente eu quero que seja de uma forma e inconscientemente eu estou trazendo crenças que não estão alinhadas ao que eu quero verdadeiramente viver. Então, por exemplo, todo mundo quer
prosperar, né? Muitas pessoas querem prosperar, querem receber mais dinheiro. Mas, ok, às vezes inconscientemente ela está guardando crenças de que o dinheiro é a raiz de todo mal, de que o dinheiro é sujo, né? De que se ela receber muito dinheiro, se ela tiver muito dinheiro, as pessoas vão correr atrás dela para pedir ajuda, ela vai ter que sustentar todo mundo na família dela, por exemplo, e ela não quer ter essa carga, né? Ela está se protegendo. Então, existem em cada pessoa, assim, é um universo. E é muito importante que a gente possa acessar isso e ir, né, trazendo novas configurações. Então, no processo do Theta Healing, quando a gente começa a acessar essas informações, a gente consegue ir liberando, ressignificando, liberando essas crenças. É uma técnica que te permite fazer esse processo de liberação e, né, você tira isso, reprograma, né? Você tira isso e traz, né, ressignifica, né? Você ressignifica e traz uma nova concepção, né? De que, por exemplo, você sabe utilizar que a definição mais elevada do que é o dinheiro, que é permitido para você receber dinheiro, que é seguro para você receber, que você sabe utilizar isso para o bem maior, enfim, né? E que você merece, né? Que não existe mal no dinheiro, né? É uma frase que eu ouvi: dinheiro não tem crença sobre nós temos crenças sobre o dinheiro, né, que às vezes estão bloqueando a nossa prosperidade. Então, por exemplo, em relação ao trabalho, aquilo que eu falei, né, que eu pudesse receber, que eu pudesse trabalhar com algo que eu amo, com algo que hoje para mim, né, é estar aqui falando com você, é estar fazendo os atendimentos, dando os cursos. Eu sou muito feliz, eu me realizo, né. Eu vou lembrar até hoje da primeira sessão que eu fiz, assim, a forma como eu me senti, foi a primeira vez que eu me senti daquela forma com o meu trabalho, né? Ver a mudança na vida das pessoas. Então, sendo eu mesma, né, me trabalhando e trazendo os aprendizados que eu tive na minha vida, né, para auxiliar outras pessoas. Isso para mim eu nunca pensei que fosse possível, né? Talvez meus antepassados nunca pensaram que fosse possível. Na verdade, assim, eu pensei que era possível, foi por isso que eu fui buscar, né? E é possível, né? De ser, trabalhar sendo a plena expressão de quem você é, né? Por que tantas pessoas se dizem acreditar no amor, mas elas não estão vivendo um relacionamento feliz com seus parceiros, né? Muitas crenças que a gente carrega, às vezes, do que é o amor de um homem, de uma mulher, do que é receber isso, né? E a gente pode mudar, a gente pode olhar para as coisas que estão ali nesse registro inconsciente, para que a gente crie, né, alinhado com o que você verdadeiramente quer viver no seu coração. Porque sim, todo desejo que você tem aí, todo desejo que você sentir, né, ele é possível. Só que às vezes a gente mantém, né, determinadas crenças que nos impedem de vivenciar isso que a gente deseja criar na nossa vida. E aí vem muito sofrimento, né? Mas saiba que sim, é possível, né? Lembra? Se você acreditar que é possível, é possível. Se você acreditar que não vai ser para você, né? Então, a gente está criando a nossa realidade a todo tempo. Isso, assim, é uma das coisas que o Theta Healing me trouxe com muita, que me empodera muito na minha vida. Que eu me coloco no papel de piloto da minha vida, eu que decido, né? O nosso último poder divino é o livre-arbítrio, né? E eu acho que o Theta é uma técnica, uma ferramenta que traz isso para você, sabe? De uma forma que te auxilia a identificar o que é que então, porque às vezes conscientemente a gente quer uma coisa, né? Tá escolhendo algo, quer viver tanto algo, mas
não acontece. Então, por quê? É uma ferramenta de você compreender por que eu estou criando isso na minha vida. Como que eu posso criar algo que seja mais elevado, que me traga real felicidade. Pensa, tem muita coisa no nosso dia a dia, na nossa sociedade, que a gente nem chegou a pensar que é possível viver de outra forma. Porque a gente assume que aquela é a única forma. Porque foi assim que a gente aprendeu que a vida é. E se existe algo que nos faz sair dessa caixinha, é se questionar. Como que pode melhorar? Né? Será que é assim que tem que ser? Como que pode ser de outra forma? Por que eu tenho que seguir isso? A gente cria conforme o que a gente aprendeu. Então, se questione. Às vezes a gente tem que desaprender um pouquinho, né? Para criar diferente. Tem tantas coisas melhores que a gente pode criar, né? Na nossa vida. Quando a gente se abre para outras possibilidades. Não que são melhores ou piores, né? Mas são escolhas diferentes, né? São modos diferentes e possibilidades diferentes que a gente pode se abrir para viver. Né? Então, para mim, esse processo de questionamento, esse colocar nesse estado vibracional, né, de onda cerebral teta, é como se nos possibilitasse ver de uma forma mais ampliada a nossa vida e em conexão, né, com essa intuição, né, que é uma das coisas que a gente desenvolve no Theta Healing também, que é o desenvolvimento desses sentidos psíquicos, tá? De intuição, de conexão com esse campo, né, vibracional, espiritual, né? Com os nossos guias, com os nossos mentores. Também a gente atua no Theta Healing, existe essa possibilidade, e é o que a gente aprende também nos cursos, a se conectar com essa intuição, com os nossos sentidos psíquicos, com os nossos guias, com ancestrais, né? E uma das coisas que eu senti, né, que eu posso mais falar é a forma como a minha vida mudou. E a forma como eu vi mudar de muitas pessoas com quem eu pude ensinar, atender, né? Eu sou muito, muito, muito grata a essa técnica porque realmente, assim, me trouxe uma expansão de consciência muito grande sobre a vida e sobre mim mesma, né? Sobre as possibilidades que eu poderia criar, sobre a minha capacidade de amar, sobre a minha capacidade de compreender o mundo ao meu redor, compreender as pessoas e sem julgar. Né? Essa conexão nessa onda teta é esse espaço de infinitas possibilidades que a gente se conecta e de um amor incondicional e um lugar de não julgamento, sabe? É algo assim que na verdade só pode ser experienciado e desenvolvido, né? É uma técnica que é para o seu dia a dia, sabe? Para o seu desenvolvimento espiritual, né? Nessa consciência de que somos seres espirituais tendo uma vida, tendo uma experiência material. Né? E para mim o Theta Healing ele é uma das formas, né, que eu me conecto para o meu desenvolvimento pessoal, para os meus aprendizados espirituais. E eu sou muito, muito, muito grata a tudo que eu pude aprender e expandir como ser humano, né, na minha vida e auxiliando outras pessoas. Isso, né, nesse processo de trazer essas novas configurações, a gente também fala sobre os downloads. Eu vou criar um vídeo sobre isso, então qualquer coisa é só procurar aqui no canal. Um vídeo sobre downloads do Theta Healing, que é essa nova, quando você se conecta, né, com essa fonte, você traz essas novas configurações
do que é, por exemplo, a humildade. Então, humildade para algumas pessoas pode ser você se colocar abaixo dos outros, né? Humildade, numa forma mais elevada, é você ver a grandiosidade do outro assim como a sua. Então, você está ali num lugar de igual, entende? Às vezes as pessoas acreditam que a humildade, né, a crença que a humildade ela tem que se colocar abaixo. Então, ela tem que ser ela tem que se manter abaixo, ela tem que se manter onde ela está e não se permitir crescer, né? Então, isso, claro, né, de acordo com cada um tem o seu universo, então para algumas pessoas isso pode ser, outras não. Então, por exemplo, alguém que nunca recebeu um amor de pai, né? Como que você traz esse sentimento para essa pessoa? Então, a gente faz isso por meio do processo do download, né? Que a gente chama de download. É como se você trouxesse essa configuração, qual que é esse sentimento, né? De um pai mais elevado, de pai, mãe, né? Às vezes as pessoas vivenciam esse sentimento de forma distorcida na vida delas, que pode estar implicando de diversas formas na vida dela atualmente, né? Então, por meio desse processo de download, a gente consegue trazer esses sentimentos, né, de uma forma mais elevada, né? E ressignificando tudo isso dentro da gente, para que a gente possa receber também mais, né? Se a gente não tem, a gente não é capaz de receber. E da mesma forma, o Theta Healing, né, ele traz para ti assim essa consciência de que para você mudar o seu externo, né, você tem que mudar dentro. Então, se eu estou me trabalhando, eu estou desenvolvendo o meu processo de autoconhecimento, eu estou transformando a forma como eu me sinto, eu estou transformando as minhas crenças, eu estou me compreendendo. Por que eu estou criando isso na minha vida? Né? Eu vou trazendo crenças que sejam fortalecedoras para o que eu desejo viver. Eu vou, com isso, eu vou transformando os meus pensamentos, eu vou transformando as minhas emoções e as minhas escolhas, os meus comportamentos e a minha realidade. Então, a partir do momento que você realmente, nesse subconsciente, né, trabalhou, trouxe para a consciência questões que estavam ali no escuro, nessa sombra, e você traz para o seu consciente, você começa a trabalhar isso, ressignificar essas memórias e trazer o que você deseja viver, você começa a mudar a sua realidade. Então, talvez saindo de um trabalho que não é o que você deseja viver, né? Porque você tem, hoje você acredita que sim, você pode trabalhar com algo que você ame, com algo que te dê prazer, que te dê liberdade e ainda assim ser próspero, né? Sem medo de ficar sem o dinheiro, por exemplo, né? Então, a partir daí a gente começa a mudar a nossa vida. E é isso. Então, se você sente no seu coração de mudar a sua vida, eu super indico o Theta Healing. Se você deseja e tem vontade de mergulhar em si mesmo para se compreender e se desenvolver, tenho certeza que você pode amar o Theta Healing. E eu desejo, na verdade, que seja transformador para ti, da mesma forma que foi para mim, da mesma forma que eu tive as minhas comprovações. Só você pode falar sobre as suas experiências. E é isso. Um beijo.